Olá, tudo bem? Como combinamos pelo History, eu vou fazer a edição de algumas imagens que não cabem na live, né? Tipo, que o estilo de Stan não é tão voltado para esse tipo de imagem. Eu vou dar dicas sobre a foto e editar elas aqui também para vocês acompanharem, beleza? Vai! Então, a primeira imagem que eu escolhi é uma bem simples, mas que eu acho bem interessante, bem massa, assim, a ideia que a imagem passa. E eu vou trabalhar um pouquinho a edição e falar um pouco sobre a imagem. Já com a imagem aberta aqui no Photoshop, eu posso já dizer de cara algumas coisas relacionadas a essa imagem. Primeiro que ela foi tirada com uma câmera de ação, uma GoPro, uma Action Cam da Xiaomi ou algum outro similar voltado para esse tipo de foto. Como é que eu identifico isso? Não tenho certeza, tá? Mas é o que a foto mostra para mim, aparenta ser. Ela faz essa curvatura na linha do horizonte, ela faz uma espécie de volta na linha, deixando ela meio curva. Então, a observação voltada para esse tipo de imagem é justamente essa. Eu achei uma foto bem massa porque ela retrata ou o início de um dia, né? Tipo, amanhecendo, uma noite de curtição e você tá amanhecendo de frente para a praia, ou um fim de tarde com o pôr do sol no horizonte ali na linha do mar. Achei muito da hora. Como é que eu poderia melhorar essa imagem? Primeira coisa é corrigir essa imperfeição, esse defeito que tem no horizonte, tanto na linha quanto na inclinação. É uma das coisas que deixa vários fotógrafos malucos, você vê uma linha do horizonte torta, vamos dizer assim, né? A palavra que eu é. Como é que eu corrigiria isso? Na edição, tá? Não no clique. No clique, obviamente, a gente alinharia, mas geralmente essas câmeras de ação, ou ela não tem o visor de trás, ou você bota ela de uma maneira que você não tem acesso para ver. Na edição, como é que eu corrigiria isso? Aqui no Photoshop, na parte de filtro, ele tem um filtro que é geralmente usado em fotografias quando você faz ela em RAW, que é fotografia pura, que é o que? O filtro Camera Raw. Nele tem várias opções de cor, de nitidez, e uma que a gente vai usar nessa foto é a correção de lente. Obviamente a gente vai perder um pouco da imagem. Por quê? Eu tenho que usar uma espécie de truque de perspectiva para poder alinhar esse horizonte. Então aqui na correção de lente a gente vai nessa distorção, e a intensidade de distorção a gente vai trazendo para alinhar o máximo possível a linha do horizonte. Você vê que antes ela estava bem inclinada e agora ela está um pouco menos. Mas não acaba por aí. O que eu vou aproveitar ainda aqui no Camera Raw? Vou fazer algumas alterações básicas de temperatura ou de saturação, exposição, enfim. No final você vai entender melhor. Já com os ajustes do Camera Raw, a gente vê que toda essa região branca aqui é o que a gente perdeu da imagem corrigindo ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar para que ela fique tanto na proporção de postagem das redes sociais, quanto para eu eliminar um pouco desse branco que apareceu na imagem após o ajuste. Você vê que mesmo depois de toda a correção no Camera Raw e com os ajustes que a gente fez pós, ainda assim ainda ficou inclinadinha a partezinha do horizonte. Eu alinhei ela, mas ela ainda ficou inclinadinha. Mas ainda dá para ajustar. Como é que eu faço isso? E na ferramenta de dissolver, eu venho nessa ferramenta de deformação progressiva e aumento ela, deixo ela bem grande para poder vir alinhar o horizonte aqui o máximo que eu puder, deixar ele mais retinho possível. E ele ficou assim. Tendo o horizonte corrigido, aí agora eu vou meter aos detalhes da imagem para deixar ela mais bonita, vamos dizer assim. Eu gosto dessa coloração assim de fim de tarde ou início de dia, esse laranja no horizonte, eu acho muito massa. Só que tem como deixar ele ainda mais bacana e o céu também tem como deixar ele melhor. Aí eu vou começar a mesclar imagens de outros locais para poder acrescentar nessa daqui. A primeira coisa que eu vou fazer é uma coisa que eu acho muito massa quando você faz foto voltada para o sol, que é aquele flare. Quem sabe o que é flare? É aquela frecha de luz que fica quando a luz do sol ou de qualquer equipamento que imita a luz invade ali a lente e causa uma deformidade na imagem. Vou ilustrar aqui para vocês verem. Encontrei esse flare, acho que agora você já começou a entender mais ou menos o que ele é e como ele aparece na imagem, só que não vai ficar assim, obviamente, não vai ficar com esse aspecto, né, com essa tarja preta e tudo. Eu vou fazer todos os ajustes para poder inserir ele na imagem. Primeira coisa que eu
fazer aqui com essa imagem é rotacionar, que eu quero o flare puxado para o lado esquerdo da imagem. Daí o que é que eu vou fazer? Mudar o modo de mesclagem dele para o modo de visão. Ele vai me dar esse aspecto na luz, tá vendo? Parece que veio realmente do sol no flare. Porém, ele ainda ficou bem duro aqui a imagem. Eu vou só realmente apagar, deixando bem difuso aqui as bordazinhas para não dar na cara que foi inserido na edição. E claro, a maioria das vezes que você vai fazer uma edição onde você traz outro elemento para dentro dela, você trabalha bastante a opacidade. Isso vai garantir mais suavidade na mesclagem de uma imagem com a outra. Então aqui 50%, aqui tem o antes e o depois do flare. Eu faço antes e depois de tudo para vocês fazerem a comparação aí. Vou trabalhar com uma segunda imagem presente aqui, porque uma coisa que me deu falta na imagem foi nuvem no céu. Eu acho massa quando tem assim, quando tem essa coloração, mas tem aquelas nuvens que auxiliam na coloração. Encontrei essa na internet, fazendo uma busca rápida, mas obviamente eu vou fazer bastante alteração aqui. Essa foto aqui é desse Vertentes das Gerais, achei massa, foto muito bonita. Eu vou inserir ela nessa imagem para trazer mais, vamos dizer assim, para trazer mais informação para a imagem, né? Então, deixar ela menos limpa e com mais informação para a pessoa parar realmente e admirar a imagem. Você vê que na pesquisa eu já encontrei uma que a coloração dela já se enquadra bem próximo da imagem original, que é a imagem que a gente está editando, mas eu ainda vou melhorar isso. Pronto, já ficou um resultado bacana, mas como é que eu vou melhorar isso? Com a mistura de canais. O que é que essa mistura de canais faz? Ela trabalha as cores no geral. Ela pega a imagem que eu botei por cima que está por baixo e trabalha as cores de toda a categoria. Quando eu começar a mexer, você vai entender melhor. Você vê que ela acaba misturando as cores das camadas de cima e as camadas de baixo, fazendo com que pareça que a imagem sempre esteve aí. Ela cria uma espécie de união entre a imagem original e a imagem que a gente está botando por cima. Bom, além disso, a única coisa que eu vou trabalhar é a melhoria na pele deles, reduzir um pouco de ruído e depois disso a imagem está pronta. Vou fazer esses ajustes e vou botar um antes e depois para vocês me dizerem se melhorou ou não. Lembrando que essa questão de acrescentar detalhes na imagem que não existe, você, na maioria das vezes, é melhor falar com a pessoa antes. De repente ela gostou que o céu estava limpo, a imagem ficou boa porque o céu estava limpo. Então, se eu inserisse isso, acabaria assim desagradando a pessoa que fez a foto, né? Ela não gostaria que tivesse essa alteração. Ela queria que tivesse exatamente como ela fez o registro, só com um ajuste de detalhes. Então, aí você teria que fazer o quê? Geralmente, quando eu faço esse tipo de edição, eu deixo salvo o PSD que eu posso fazer essa alteração, tirar o céu, deixar ou até mudar, tipo, eu gostei, mas essas nuvens não tão legal, eu queria que tivesse outra, sei lá, tem gente que sugere. Então, eu deixo o PSD salvo, que fica todas as camadas ali separadas e eu posso trabalhar isso depois. Bom, e no fim a imagem ficou assim. Ela saiu isso pra isso. Me dá um feedback aí, diz o que achou.